Boa noite, pessoal. Eita, mas você, Emerson, você tá sempre de primeira, cara. Muito bom, fico feliz. Bom, pessoal, primeiro para aqueles que estão chegando aí agora, brigadíssimo por estarem aqui. Obrigado pela compreensão, a bagunça que foi, eu tentei resolver da melhor forma possível, mas enfim, vamos lá. A gente vai dar sequência aqui à nossa sessão do desafio de relacionamentos humanos. Nós vamos falar hoje, no 6º dia do desafio, vamos falar sobre o relacionamento consigo mesmo. Um montão de gente aí que ficou rezando para não dar certo e acabou não dando certo, suas cambadas de gente que reza. Ei, Rafael, boa noite. Ei, Camille, você como sempre trazendo para mim aí o tema. Muito obrigado. Obrigado, Roberta. Obrigado, pessoal. Muito bem. Olha quanta gente, não esperava. Caçarola, vamos lá. Então vamos embora. Bora para a conversa. Não vou ficar muito tempo aqui com vocês não, que eu já comecei atrasado. Acabei de chegar em casa, literalmente. Assim, deixa eu responder o mais rapidamente possível para vocês. Vamos lá. Proposta dessa live de hoje, do desafio, é a gente falar sobre relacionamento consigo mesmo. E, bem, eu começo com... Eu espero que todo mundo esteja me escutando bem aí, tá? Se alguém tiver com dificuldade, se não tiver, bom. Ei, Dani, cheguei bem sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcilene. Puxa vida, vocês não cansam de mim? Tava aí com vocês até agora mesmo. Vamos lá. Vou fazendo o mesmo esquema que eu faço sempre com vocês, pessoal. Começo com uma provocação inicial, a gente problematiza um pouco a questão que está em jogo, trago alguns pontos fundamentais para a gente entender a dinâmica que está envolvida de forma mais razoável, né? Quando a gente pensa no relacionamento com aquele aspecto que eu estou trazendo em jogo, e termino com uma proposta. Vocês tiveram 2 horas a mais para fazer o exercício que eu deixei ontem para vocês, espero que tenham conseguido fazer alguma coisa bem legal. Vamos lá. Começo com uma poesia do Álvaro de Campos, um dos pseudônimos do Fernando Pessoa, que eu acho que dá para a gente algumas chaves de leitura interessantes para a gente pensar a questão do relacionamento com o eu, o relacionamento consigo mesmo. E ela começa assim, ela diz assim: eu mesmo, eu cheio de todos os cansaços quantos o mundo pode dar-me. Afinal tudo, porque tudo é eu. E até as estrelas, ao que parece, me saíram da algibeira para deslumbrar crianças. Que crianças não sei. Imperfeito, incógnito, divino, não sei. Tive um passado? Sem dúvida. Tive um presente? Sem dúvida. Terei um futuro? Sem dúvida. A vida que pare de aqui a pouco, mas eu sou eu. Eu fico eu. Aqui tem algumas coisas que, nessa poesia do Álvaro de Campos, tem algumas coisas que eu acho que são importantes e que eu queria, a partir dessa provocação, refletir com vocês. Porque vamos começar com esse problema. Vamos começar com, na verdade, o seguinte. Quer dizer, todo mundo que está aqui e que já, em alguma medida... Adriana, desculpa, essa live vai ficar gravada até amanhã às 10 horas, tá bom? A Natália já tinha respondido. Obrigado, Natália. Todo mundo que normalmente procura psicoterapia, quase todo mundo, quando procura psicoterapia, em geral traz uma demanda que é muito recorrente. A demanda de eu preciso me conhecer melhor, eu preciso entender melhor quem eu sou. E essa é, sem dúvida nenhuma, uma demanda que eu considero talvez das mais importantes quando a gente está falando, né, do processo terapêutico. E eu quero justamente mostrar para vocês por que essa é uma demanda importante. Apesar, isso, até às 10 da manhã de amanhã, isso mesmo, Renan. Apesar de eu ser um pouco avesso à ideia de autoconhecimento, eu reputo significativo que haja entre a gente, que se comece a mobilizar as pessoas no sentido justamente de entender um pouco melhor quem são elas mesmas. E aí é onde está exatamente o ponto que me interessa conversar com vocês aqui hoje. Eu estou vendo aqui que a minha bateria está quase acabando. Espero que eu consiga chegar ao final dessa live. Mas vamos lá. Então, para a gente poder entender claramente como é que é possível a gente se relacionar com a gente mesmo, né,
Vamos começar com a nossa premissa aqui, que ela para mim é sempre muito importante, porque ela é como que o ponto de partida para a gente começar, né, em alguma medida, a entender um pouco melhor o que está em jogo. A premissa diz para a gente, né, a premissa que eu trouxe hoje para vocês diz o seguinte: olha, se eu quero saber de verdade qual é, né, a dimensão exata, a estatura exata do meu eu preciso, em alguma medida, examinar qual é a imagem que eu tenho da pessoa humana. Eu não saberei adequadamente o tamanho do eu que eu sou, a não ser que eu tenha uma clareza bastante ampla, que eu tenha uma compreensão bastante ampla do que é a pessoa humana. Esta premissa é fundamental. Se a gente não for capaz de chegar a ter uma clareza do que é a pessoa humana, não vai adiantar, pessoal. Toda a imagem que a gente tiver do nosso eu será uma imagem, em alguma medida, definida por algum poder. Vamos falar aqui genericamente, usando a palavra poder aqui o mais genericamente possível, porque isso aqui pode entrar 1 milhão de... Né, falar de poder aqui pode entrar 1 milhão de opções, né? Desculpa, 1 milhão de concepções distintas de poder, que todas elas, no meu entender, quando a gente não tem clareza do que é a pessoa humana, certamente todas essas formas de poder terão algum tipo de impacto sobre a gente. Falo, por exemplo, da mídia, falo, por exemplo, da moda, falo do poder político, falo da escola, muitas vezes é um poder, falo da ideologia, né? Toda vez que a gente não tem clareza disso, a gente estará muito mais facilmente à mercê do poder. Então essa premissa é muito importante. Você está me perguntando da premissa, Ludier, é exatamente essa. A premissa é, se você quer saber qual é a sua verdadeira estatura, comece examinando bem qual é a concepção que você tem, qual é a imagem que você tem do que é a pessoa humana. Premissa é esta. Bom, mas para que eu possa... Agora vamos dar um passo. Então, isso tudo, né, essa premissa ela vai servir para a gente agora dar esse passo aqui fundamental. Para que eu possa chegar a ter uma imagem de mim mesmo adequada, eu vou precisar fazer algumas coisas, né? Então, o primeiro ponto da nossa conversa hoje é esse. Quer dizer, eu preciso, primeiro, né, para poder chegar a entender adequadamente, olhar adequadamente para aquilo que eu sou, eu preciso, na verdade, saber dizer a palavra eu. Quer dizer, por incrível que pareça, pode parecer uma obviedade sem tamanho, mas se eu não sei dizer se eu não sei dizer eu adequadamente, inevitavelmente não vai adiantar, até mesmo eu ter uma muito boa concepção de pessoa, que eu não vou conseguir viver um relacionamento adequado comigo mesmo. O que quer dizer, quando eu estou dizendo que eu preciso saber dizer o que eu estou querendo dizer com isso? Pessoal, vamos pensar no seguinte aqui. Toda vez que a gente fala eu, né? Pensem em vocês aí, né? Uma conversa aparentemente, né, abstrata. Basta vocês pensarem um pouquinho e a gente vai ver que ela não é tão abstrata assim. Pensem nas vezes todas que a gente fala eu. Pensem nas vezes todas que você fala eu. Quando você está falando eu, do que em geral você está falando? Pensem comigo se não é verdade que a gente normalmente usa a palavra eu, cada um dos que estão aqui, normalmente usa a palavra eu para se referir a alguma coisa da mesma forma que a gente usa, por exemplo, a palavra copo para se referir a este copo. Ou seja, a gente usa a palavra eu como uma forma de indicar alguma coisa, indicar um determinado dado da realidade que, com a palavra eu, parece, né, encontrar o suficiente para definir. É como se, né, se eu digo copo para isso aqui, está resolvido. Né? Qualquer um de vocês entende com essa palavra indicativa muito claramente do que se trata. Agora pensem comigo, pessoal. Se eu uso a palavra eu como um indicativo, me digam, este indicativo, vocês acham que é suficiente para definir o que eu sou? Parem um segundo diante desse problema.
quando eu digo eu, em geral, a palavra que eu uso, ela é suficiente para indicar o que eu sou? Ou seja, ela indica, na forma como eu uso, um valor, o valor que eu tenho. Vejam por que a premissa era tão importante. Porque se eu entendo que a pessoa é, por exemplo, um objeto, um copo é um objeto, a palavra eu certamente vai indicar um objeto. Vai indicar alguma coisa que não tem absolutamente nem profundidade nem altitude. Avisando que está acabando a bateria. Desculpa. Então, o trabalho que a gente tem, portanto, olhe agora, neste instante, 2 segundinhos, para a forma como normalmente vocês usam a palavra eu e me digam se não é verdade que, em geral, vocês usam isso como que para definir esse negócio de carne que anda para lá e para cá e que, em alguma medida, é uma palavra que é tão indicativa quanto a palavra copo para se referir a este objeto. E isso aqui certamente é um problema. Nós vamos entender por que isso é um problema e eu estou tentando avançar com vocês aqui, ainda no primeiro ponto, para vocês entenderem algo fundamental. Quando eu uso a palavra eu como mera e simplesmente um indicativo, o que está em jogo é uma espécie de negligência. É como se eu estivesse negligenciando aquela profundidade ou aquela altitude a que eu me referia antes. É como se eu estivesse me valendo, né, mera e simplesmente, de um aspecto achatado da minha realidade, daquilo que eu sou de fato. É como se, em alguma medida, eu não estivesse ligando, não estivesse dando atenção adequada àquilo que realmente eu sou. Este, certamente, vocês vão de convir comigo, é um belo de um problema. Porque se eu me relaciono comigo mesmo desta perspectiva, se eu, ao me relacionar comigo mesmo, paro neste aspecto mais básico, mais superficial da minha natureza, eu estou dizendo que eu valho mero e simplesmente esse aspecto básico da minha natureza. Essa coisa rasa da natureza que eu sou. E a gente precisa dar passos. A gente precisa dar passos de profundidade e passos de altitude para entender adequadamente quem que a gente é. Porque, do contrário, a gente não estará se relacionando adequadamente com a gente mesmo, a gente não estará se relacionando com alguma coisa que tenha a estatura, que tenha o valor adequado. A gente estará se relacionando mero e simplesmente com um aspecto, um dado, um detalhe de uma realidade muito mais ampla. Tudo bem? Então, esse ponto 1, né, é pra gente, eu quero chamar a atenção com este ponto 1 para uma certa dinâmica que a gente, em geral, acaba levando a termo no nosso cotidiano e que é um belo de um problema. Quer dizer, é um problema que a gente poderia resumir na palavra negligência. A gente negligencia, de fato, a gente negligencia o nosso eu. E aqui é engraçado porque alguém poderia objetar dizendo, mas doutor, você tem repetido várias vezes o quanto é importante a gente não olhar para si mesmo, que essa história de amor próprio é um erro, etc, etc, etc. Sim, eu vou continuar repetindo isso para vocês, né? Quando eu digo que amor próprio é um erro, né? Eu o digo exagerando, generalizando, evidentemente, mas eu o digo em vista, normalmente, do que se concebe como amor próprio hoje em dia, que na verdade é uma atenção voltada a si mesmo, que não é, vejam só, não é em nada parecido com aquilo que me interessa afirmar com vocês. Porque o que eu estou interessado em que vocês tenham bastante claro é que, em geral, a gente, quando diz amor próprio, a gente está falando, de novo, de uma coisa achatada. Eu estou falando nada mais, nada menos do que eu preciso encontrar uma resposta para os meus afetos, para essa urgência, para esse buraco, para essa carência afetiva que eu tenho. A gente, normalmente, quando fala de amor próprio, fala disso. E vejam, não estamos falando de nada que tenha uma estatura superior à estatura de um chihuahua, que adora, eu estou vendo de um beagle, né? Tô aqui na minha frente, aqui, estou vendo o meu beagle abanando o rabo, doido para ir lá, né? Fazer um cafuné na cabeça dele. Mas a gente não está falando de absolutamente nada diferente deste movimento que eu estou vendo aqui, né? Numa relação entre mim e esse cachorro. Quer dizer, a gente, quando fala de amor próprio, a gente não fala de nada que tenha o valor e a estatura certa da pessoa humana. A gente fala nada mais, nada menos de uma relação com um troço que é
uma capa superficial que tem só as características daquilo que a gente poderia comparar, quando muito, a um chihuahua. Ok? Então, esse ponto 1 é muito importante. Dentro do ponto 1 e já avançando, né, para o ponto 2, surge para mim algo que é muito importante que vocês tenham bastante claro. Se eu quero não negligenciar o meu eu vou precisar partir de algum passo, eu vou precisar dar algum passo para que eu chegue a entender adequadamente quem sou eu. Eu não chegarei jamais à menor compreensão do que sou eu, a não ser que eu me observe em ação. Pessoal, pelo amor de Deus, anotem isso que eu estou dizendo para vocês com letras de ouro numa placa de ferro e cola isso no lugar mais visível da vida de vocês. Eu só consigo entender quem eu sou, eu só consigo entender de fato quem eu sou, qual é a minha estatura real, na medida em que eu me observo em ação. Não será, pasmem, por força nem de meditação profunda, não será, pasmem, sobretudo por força de um processo psicoterapêutico. Entendido aqui, né, processo psicoterapêutico como sendo algo que leve-nos, por força de certas técnicas que só a psicologia as detém, algo a que eu vá chegar amparado, né, por uma técnica qualquer. O processo terapêutico, ele pode ser sim, e eu diria mais, ele é um processo de consciência, mas não por força de alguma técnica que só a psicologia detenha. Na verdade, o processo terapêutico é terapêutico e ele é processo de autoconsciência porque quando ele acontece de forma adequada, ele acontece por força de um relacionamento entre uma pessoa e uma outra pessoa, entre um eu e um tu. Guardem isso aqui, não quero ir muito mais longe nesse aspecto aqui, mas eu quero só que vocês entendam esse aspecto aqui do ponto 1 da nossa conversa, que para mim é muito importante. A saída dessa negligência certamente pressuporá que a gente tenha o primeiro passo, né, para sair dessa negligência, certamente pressuporá uma atenção que cada um de vocês tenha ao eu de vocês em ação. Tudo bem? Ponto 1, portanto, é esse. Premissa, eu disse para vocês, é que se eu quero conhecer a estatura adequada do meu eu preciso examinar qual é a estatura, qual é o valor que eu dou, qual é a imagem que eu tenho de pessoa humana. E o ponto 1 é que, em geral, a gente negligencia uma atenção verdadeira àquilo que é o eu. A gente não diz eu de forma adequada, a gente diz eu como um mero indicativo. E a gente, para sair disso, precisa enfrentar, né, o desafio de observar-se em ação. Ponto 2 da nossa conversa é o seguinte: quais são as consequências? Hoje é um ponto negativo, tá bom? Então, eu normalmente não vinha fazendo isso com vocês, mas agora o ponto 2, eu quero falar para vocês de uma consequência negativa da negligência, né, que a gente normalmente tem no olhar para o próprio eu. Qual é a consequência dessa negligência? Pessoal, pensem comigo aqui, né? Eu vou fazer uma passagem muito rápida e vocês vão entender isso, né, muito facilmente, olhando para a própria experiência de vocês. Quando eu negligencio o meu eu, o que começa a acontecer é que, inevitavelmente, eu vou começar a perceber também uma dificuldade para perceber quando o meu eu ele é suprimido nas circunstâncias. Eu vou dar um exemplo aqui que para mim é facinho de vocês entenderem. Pensem vocês aí, né? Você entra no metrô, entra no ônibus, né, cheio, e alguém pisa no pé de vocês. Eu tenho absoluta certeza de que imediatamente reagem a uma situação como essa. Reagem das formas como cada um de vocês pode reagir, tá? Alguém pisa no dedão de vocês, pisa no pé de vocês, na unha encravada de vocês, dentro do ônibus, e vocês imediatamente, né, reagem a isto. Porém, e me digam se não é verdade, a gente tem o nosso eu suprimido cotidianamente pelas mais diversas circunstâncias.
A gente tem o eu da gente suprimido quando a gente liga a maldita televisão e eles agem com a gente como se a gente fosse, né, um bicho sem capacidade de compreensão. A gente tem o eu da gente suprimido quando, no cotidiano da gente, quer dizer, o levar em consideração essa estatura não é, né, não passa nem perto de algo que possa ser valorizado na cultura pós-moderna, líquida e todo esse escambau de coisas que costumam dizer por aí. O fato é que a gente não dá a mínima para o fato de que normalmente suprimem o nosso eu, normalmente achatam o nosso eu e a gente não liga para isso. Vejam, a coisa é que, o que eu estou dizendo é que isso aqui é uma consequência da própria negligência. Porque na medida em que eu não consigo dizer eu adequadamente, na medida em que eu não consigo observar-me em ação adequadamente e consigo e na medida exatamente em que, não conseguindo observar-me em ação, não sei quem eu sou, é evidente que qualquer pessoa com um poder um pouquinho maior do que o meu me desmonta. O problema é que essa pessoa que tem um poder um pouquinho maior do que o meu, muito dificilmente, infelizmente, é uma pessoa, uma personalidade forte, uma personalidade madura, uma personalidade verdadeiramente inteira, integral, íntegra. O problema é que, em geral, né, esse pouquinho de poder, né, ele é aplicado justamente no sentido de massacrar ainda mais o nosso eu. Então, a primeira grande consequência, né, é justamente que a gente meio que anestesia. A gente meio que fica sem perceber como as pessoas, como a realidade, como as circunstâncias, sobretudo aquelas circunstâncias, as realidades e as pessoas que têm um interesse, né, naquilo que o Viktor Frankl, né, acusava como vontade de poder, né, como estas circunstâncias, esses acontecimentos acabam tornando ainda mais difícil uma consciência adequada de si mesmo. Mas além disso, uma consequência dessa negligência é ainda o quê? É que a gente se esvazia. A gente meio que... E pensem vocês se não é assim. A gente faz uma experiência de confusão, de vazio, eu vou usar uma palavra que talvez seja difícil para alguns de vocês aqui, mas eu explico. Uma experiência de niilismo, uma experiência segundo a qual nada, absolutamente nada faz sentido e dá conta de responder minimamente a algum anseio que parece que está escondido, gritando lá no fundo, né? Um se anular, Ellen, exatamente isso, um se anular. Mas um se anular que tem as consequências não só de eu me anulo, né? Eu me perco, como também eu começo a experimentar alguma coisa do tipo, a vida não tem mais sentido, não existe mais possibilidade, não tem mais passo algum que eu possa dar. E a gente começa a ficar, portanto, pessoal, violento. Violento consigo mesmo. Quantas, pessoal, experiências de tristeza absolutamente desesperadas. Quantos suicídios, quantas experiências de automutilação, quantas experiências de dores e sofrimentos indizíveis, na verdade, partem de um vazio como esse que a gente experimenta quando a gente não consegue mais ter o olhar adequado sobre si mesmo. O Amaro está aqui falando, né? A pessoa cai no conformismo ou no totalitarismo, perfeito, né? É sobre isso que a gente está conversando aqui, evidentemente. Então, esse é um primeiro, uma outra consequência: vazio, desespero, confusão, incapacidade de olhar para a história com gratidão e, portanto, né, ingratidão, mas também nasce violência para com o outro. Porque veja, pessoal, na medida em que o meu eu não vale nada, na medida em que o meu eu ele é só uma capa, na medida em que o meu eu é só os sentimentos que eu experimento, na medida em que o meu eu é nada mais, nada menos do que um espaço de gozos, o que eu começo a fazer com o outro? Eu começo a olhar para o outro com essa mesma régua. A medida que eu vou usar para medir o outro é a mesma medida que eu uso para medir a mim mesmo.
Se a minha medida é desse tamanho, eu vou usar essa medida para medir o outro. Eu vou usar essa medida para medir tudo aquilo que eu encontrar. E aí, evidentemente, vai nascer também violência, vai nascer também uso do outro, vai nascer também uma espécie de instrumentalização do outro, vai nascer uma espécie de homologação. E aí o que vai acontecer, pessoal? Não só, né, o eu é achatado, mas o tu é achatado, o real é achatado, Deus é achatado. Tudo aquilo com o que a gente se relaciona quando a gente é achatado, fica achatado. Quer dizer, tudo aquilo que a gente encara na vida numa perspectiva bidimensional passa a ser visto de uma perspectiva bidimensional. Não tem nem altitude nem profundidade. A coisa é vista toda num nível plano. O outro é visto assim, a realidade é vista assim, Deus é visto assim, e a gente passa a se relacionar com tudo na vida, sempre na espera de que essas coisas, em alguma medida, cubra, né, esse achatado que a gente passa a ser, cubra-o, né, precisa de algum coloridinho, né, que pareça, né, que dá pra gente uma ligeira sensação de que, puxa, tá tudo bem, mas não tá tudo bem, pessoal, não tá tudo bem, é evidente que não tá tudo bem. Então, o segundo ponto da nossa conversa, é muito importante vocês guardarem isso aqui, é o fato de que, se a gente negligencia, tem consequências terríveis. Consequências essas, e agora a gente avança para o último ponto da nossa conversa. Consequências essas que, e isso é a coisa mais legal de todas, são consequências que, se eu presto atenção no mal que me fazem, se eu presto atenção no mal-estar que me causam, se eu presto atenção em mim mesmo, em ação, movendo-me numa lógica bidimensional, se eu sou autenticamente atento a mim mesmo, quando eu me movo numa lógica bidimensional, quando eu me movo achatado na vida, é inevitável que cada um de nós que está aqui experimente alguma coisa que tenha as características de um mal-estar. As características de algo que a gente pode chamar de uma crise. Não dá para continuar desse jeito. A gente sente um grito dentro da gente que diz: não posso continuar desse jeito. Alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa tem que mudar. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, todo mundo que assistiu as lives todas que eu fiz até hoje, eu tenho certeza que cada uma das pessoas que quem encontrou neste mundo aqui, que é o mundo da virtual do Instagram, encontrou gente como o Ítalo, o Ícaro de Carvalho, o Ítalo Marcilli, tenho certeza absoluta que o Rafael que está aqui entre nós hoje, o Tiago, o Jota, o pessoal dos náufragos, eu tenho certeza absoluta que quem encontrou essa gente, o que ficou como marca foi exatamente o fato de que essa gente dizia coisas que respondiam de um jeito absolutamente novo, numa profundidade totalmente outra, numa altitude totalmente outra, a um anseio, a um grito desesperado de quem entende que não dá mais para continuar vivendo achatado. Se não for verdade o que eu estou dizendo, Ziza Fernandes, muito obrigado, Graziela. Todo mundo que está aqui sabe exatamente o que eu estou falando, sim ou não, pessoal? Essa coisa para mim ela é muito importante. Dani, né? É a gente que virou a chave, perfeito, né? Quer dizer, e a gente começa a virar a chave quando a gente se dá conta de que a gente está vivendo achatado. E aí a gente fica, meu Deus, como é que eu saio desse achatamento? Como é que eu consigo enfrentar isso aqui? Como é que eu saio desse negócio? Como é que eu viro essa chave, né? Para usar essa expressão que foi tão bem explorada nesses últimos dias lá em Unai, com os meus amigos de Unai. E aí, a resposta que eu vou dar para vocês é o ponto 3 da nossa conversa, e que, para mim, é um ponto que só vai fazer sentido se você já tiver experimentado na carne essa dor
de um mal-estar por ser achatado. Se você ficou anestesiado até hoje, nego, se até o presente momento você viveu achatado e anestesiado, estar me escutando é a chance de você sair dessa anestesia. É a chance de você terminar essa live e ficar em crise. Uma crise desejável. Uma crise muito desejável. Porque é essa crise que vai permitir você experimentar o terceiro ponto da nossa conversa aqui hoje e que é o fecho, o encerramento da nossa conversa, antes de eu passar para vocês um exercício. Por que experimentar essa crise é tão importante? Porque quando eu experimento essa crise, nasce em mim uma coisa chamada pergunta e pedido. É uma pena que em português a gente não tem uma palavra que dê conta tão bem de representar essas duas palavras como a gente encontraria, por exemplo, em italiano ou em francês. Em francês se diz demande para falar pergunta e para falar pedido, né? Em italiano se diz domanda para dizer a mesma coisa, pergunta e pedido. Em português a gente poderia usar a palavra demanda, mas a palavra demanda não tem o mesmo significado que tem, né, para um francês a palavra demande e para um italiano a palavra domanda. Então a gente vai usar essas duas, pergunta e pedido. Quando a gente percebe uma dor na gente, a gente pergunta: o que é isso que eu estou experimentando? Para que isso que está acontecendo? Para que isso está acontecendo comigo? A gente pergunta: o que eu faço com essa dor? E a gente pede ajuda, a gente se dirige para alguém, a gente de repente volta o nosso eu para um tu e pede ajuda para alguém. Em geral, o mero voltar-se para um tu já é o início de um processo fundamental, porque é abrir as portas da vida de vocês para algo a que eu dou o nome aqui, para vocês anotarem, e que eu já falei ao longo de todos os outros 5 dias: encontro. Quando eu peço, quando eu pergunto, eu abro as portas para encontrar. Tem uma frase que tem uns 2000 anos e que ela é perfeitíssima. Ela não tem nenhuma lacuna e ela se encaixa como uma luva nisso aqui. Para quem bater, a porta será aberta. Para quem pedir, lhe será concedido. Basta que você peça. Basta que você pergunte. E a possibilidade de encontrar com uma presença que faça emergir dentro de você, na sua vida, uma urgência de mudança, acontecerá. Basta que você perceba a dor da insuficiência, da incapacidade desse achatamento representar qualquer coisa de agradável, quando muito. E você vai perceber em você uma abertura no sentido justamente de disponibilidade, uma disponibilidade que te deixa totalmente aberto a encontrar presenças e não mais encontrar poderes, encontrar presenças, homens e mulheres presentes na vida e que faz emergir dentro do coração de vocês um desejo enorme de que a vida mude, de que a vida se transforme, de que a vida seja outra, de que você amadureça, de que você cresça. Isto, pessoal, é o início de um relacionamento consigo mesmo que tem a estatura que vocês buscam. Aquela estatura que lá no início da nossa conversa eu dizia para vocês que deve ser a premissa para que vocês comecem a empreender um processo de relacionamento consigo mesmo que seja adequado, que não seja mais essa bobagem de amor próprio. Caguem para essa porcaria de amor próprio. Amor próprio é uma mentira. É uma mentira que a psicologia vendeu para vocês. Caguem para essa merda desse negócio de amor próprio. Vocês têm que aprender, na verdade, a valorizar o eu de vocês, a entender o verdadeiro valor do eu de vocês, a verdadeira estatura do eu de vocês. O eu de vocês
tem a estatura de um grito, tem a estatura de um pedido, tem a estatura de uma urgência, urgência de maturidade, urgência de vida integral, de vida inteira, de vida de pessoa, e não vida de cachorro, e não essa vida de merda que a gente inventou pra gente mesmo, que a psicologia desgraçadamente vendeu para cada um dos que estão aqui como sendo a solução de todos os problemas. Você quer de verdade se relacionar adequadamente consigo mesmo, cara? Olha para esse grito gigante que você carrega e que não é um desespero, e que não é um nonsense, e que não é nada, não tem nada, absolutamente nada que ver com sem sentido. Tem que ver, muito pelo contrário, com um gancho que te prende, te deixa completa e totalmente preso ao mistério da vida. É a coisa mais importante que vocês podem fazer na vida de vocês. Relacionar-se adequadamente com o eu de vocês. Pelo amor de Deus, esta live de hoje deveria ser a primeiríssima de todas as lives. Eu a coloquei neste ponto aqui por uma razão muito especial, porque ela vai abrir para a gente a perspectiva para a conversa que a gente vai ter amanhã, quando a gente vai falar sobre o relacionamento com Deus. E isto, por incrível que possa parecer, há muitos psicólogos que existem por aí, e para esse maldito Conselho Federal de Psicologia, que só tem um bando de merda, de gente que não sabe nada do que é a pessoa humana, o relacionamento com Deus é algo sobre o que um psicólogo, se não fala, não será um bom psicólogo. Ponto final. Isso aqui não existe a possibilidade de a gente abandonar isso como possibilidade, como perspectiva de atenção, como enfrentamento junto com o outro daquilo que é o propriamente humano dessa pessoa. Vamos lembrar disso aqui. Amanhã a gente faz a nossa última live do desafio, e a nossa última live do desafio nós vamos falar sobre relacionamento com Deus. Um breve resumo, premissa. Quer saber qual é a sua verdadeira estatura? Pensa em qual é a imagem que você tem da pessoa humana. Ponto 1. Se você não começar a entender adequadamente qual é o significado da palavra eu quando você a usa, você certamente estará fazendo uma experiência de negligência com o próprio eu. Uma negligência com o próprio eu que, ponto 2, terá como consequência que você será violento, você esvaziará o significado da tua pessoa, o significado da pessoa do outro, o significado da realidade e o significado do próprio Deus. E isso aqui gera uma crise que, ponto 3 da nossa conversa, fará com que você, se levar ela a sério, seja capaz de fazer uma pergunta e um pedido que lhe permitirá encontrar na vida. Você vai ficar de olho arregalado, esperando a hora que você vai encontrar na sua frente aquela pessoa, aquela presença que desperta em você um desejo gigante de que a vida seja diferente. Cacete, se vocês não quiserem isso na vida, que porra vocês querem na merda da vida de vocês? Me digam se a vida vale alguma coisa se não for diante de presenças de gente verdadeiramente inteira, de pessoas para as quais vocês possam olhar e dizer: a vida vale a pena, porra, a vida vale a pena com tudo que está errado, a vida vale a pena. Olha para essa pessoa e me diga se não é verdade que a vida vale a pena. Povo, exercício de hoje para amanhã. Eu vou pedir para vocês fazerem um exercício muito simples, na verdade. E um exercício que, no meu entender, talvez seja aquele que a gente mais precisa fazer. É o exercício de começar a olhar para a vida, para si mesmo, começar a olhar para si mesmos, encarando os incômodos, as coisas que nos incomodam. Mas vejam, olha que coisa estranha. Não é para a gente se vitimizar e dizer: putz, me incomoda isso, me incomoda, o calor me incomoda, eu estou cansado, então isso me incomoda, o meu chefe me incomoda. Não é para ficar ali reclamando da vida, de cara feia. Eu quero que vocês prestem atenção no incômodo
Porque o incômodo, o mal-estar, é o que gera a crise. O incômodo e o mal-estar faz com que vocês sintam uma cosquinha, pelo menos, nessa urgência de que a vida tenha sentido, de que a vida não seja definida pelo calor que eu estou sentindo, que a vida não seja definida pelo estranhamento que eu tenho no encontro com aquela pessoa esquisita. Eu quero que vocês olhem para o incômodo, mas eu quero que vocês olhem para o por incômodo e não parem no incômodo. Eu quero que vocês se perguntem, em alguma medida, a cada vez que toparem com o incômodo, se perguntem, diante desse incômodo, qual é o meu anseio agora? Qual é o meu anseio agora? Combinado, pessoal? Entenderam a proposta? Pessoal, eu agradeço demais, eu não esperava que às 11h47 da noite tivesse 234 pessoas, imaginei que ia ter umas 10 pessoas aqui com a gente, fiquei muito feliz, obrigado pela companhia de vocês. Vou deixar essa live salva até amanhã às 10 horas, para aqueles que porventura vocês sabem que não encontraram, não tiveram a possibilidade de assistir a live, avisem-nos, tá? Às 10 horas eu vou tirá-la do ar, tá bom? Então, aproveitem o melhor possível. Façam esses exercícios. Amanhã eu vou deixar lá, como eu fiz nesses últimos dias todos, vou deixar um cardzinho no meu feed. Comentem, por favor, isso para mim, né, é uma ajuda grande, sobretudo porque eu entendo que o testemunho de vocês é uma ajuda para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Né? Estamos com quase 20 mil pessoas me seguindo, e isso aqui é muito legal. Um testemunho que vocês possam fazer certamente vai tocar muita gente, certamente vai chegar a muita gente, e isso aqui começa a mudar as pessoas. É o que eu quero, que a gente possa fazer desse trabalho aqui simples, de conversar sobre os relacionamentos humanos ao longo desses últimos 7 dias, para formar em vocês uma atenção a esse grito aqui, esse grito que eu sei que todo mundo que está aqui tem. O grito de se tornar uma pessoa mais madura, uma pessoa inteira e que vive os relacionamentos de forma totalmente nova e que vai começar a mudar o tecido social. Conto com isso, agradeço demais mais uma vez todos vocês aqui, fiquem com Deus, a gente se vê amanhã às 9 horas, no último dia do nosso desafio Relacionamentos Humanos. Tchau, pessoal, bom descanso para todos e até amanhã.